Bom dia, irmãos, graça e paz. Você aí de casa, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé para começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Queria que você abrisse comigo no Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Hoje mais do que nunca é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de realmente buscarmos com todo o nosso coração, enquanto o seu Espírito Santo está aqui na terra. E que realmente Ele possa ser a nossa habitação, Ele possa ser o refrigério para nossas almas aí em dias difíceis. E nesses dias realmente que antecede a volta do Senhor Jesus, nós temos que realmente pedir para o Senhor, para que nós possamos estar eternamente com Ele, amém? Possamos permanecer na sua habitação, na morada do teu Espírito. Por isso eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos e começasse a engrandecer o nome do Senhor. Porque mesmo em tempos difíceis, em tempos de luta, Ele jamais vai nos desamparará, amém? Ele sempre vai estar conosco, mesmo em dias aí terríveis, dias realmente que estamos abatidos, afligidos, o Senhor sempre estará conosco, sempre estará do nosso lado. Por isso eu queria que você realmente engrandecesse o Senhor, porque nós temos muitos motivos para adorá-lo, para engrandecê-lo, para glorificá-lo. Só do fato dele ser Deus em nossas vidas já é motivo para a gente estar glorificando, para a gente estar exaltando o nome do nosso Senhor, amém? Senhor, nós te adoramos, Pai, essa manhã. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós temos muitos motivos para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, Deus. Obrigado, Jesus, pela sua presença, Deus, obrigado. Nós te pedimos nessa manhã que nós possamos, Deus, morar, Deus, na sua habitação, todos os dias da nossa vida, Senhor. Morar debaixo, Senhor, da presença do Teu Santo Espírito, Deus. Oh, Senhor, nós queremos te dizer nessa manhã que nós te amamos, que a nossa fé, Senhor, está em Ti, Deus, está firmada em Ti, Deus. Oh, Jesus, o Senhor é nossa esperança, o Senhor é nossa salvação, nosso refrigério, Deus. Por isso nós te louvamos essa manhã, Deus. Te exaltamos, te bendizemos. Seja bem-vindo, Senhor. Oh, Jesus, essa é realmente uma manhã de adoração, Deus, de gratidão, de redenção a Ti, Senhor. Por isso seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Deus, seja livre para operar, Deus, nos corações, Deus. Nós realmente precisamos, ansiamos do Senhor, Deus. Oh, Senhor, nós te clamamos pela sua presença. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesse lugar, Deus. Seja bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Seja glorificado, Deus, seja adorado. Adorado seja o seu nome, Deus. Te exaltamos, bendito seja, Deus. Oh, Jesus, santo é o seu nome maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus, glórias sejam dados a Ti, Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Pai. Glorificamos, bendito, santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Te exaltamos, Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração àquele que reina e vive para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar, exaltar, porque Ele é merecedor. Tu és santo, Jesus. Te adoramos nesse dia, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Nada nos separará. Braços do céu.
A Ti bendiremos, Senhor, pois não há Deus como o Senhor. Oh, Te louvamos nesta manhã, Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. A Ti bendirei pra sempre. Em Ti
dia a todos, graças e paz, amém. Nós estamos felizes nessa manhã por estar cultuando ao Senhor aqui, amém. Glória a Deus, aleluia. Almejávamos por esse momento de estarmos na presença do Senhor aqui juntinhos, e hoje Deus tem nos abençoado, amém, para podermos cultuar ao Senhor. E nesse mesmo espírito de adoração, nós gostaríamos de estar lendo aqui em Provérbios capítulo 3, para nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Provérbio 3, a partir do verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te firme no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. No versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Louvado seja Deus. Somente até aqui sobre dízimo e ofertas, né? Nós já estamos bem orientados, né? Graças a Deus por isso, né? Que o Senhor tem nos instruído, e entendemos, né, que pela fé, tudo que fazemos pela fé, somos abençoados, né? E se ofertamos pela fé, em obediência aos mandamentos do Senhor aqui, nós somos abençoados. A igreja do Senhor é abençoada, e as nossas vidas, ela é abençoada, né? E a prosperidade, diz o Senhor. E aqui, mais uma vez, nós nos deparamos com uma promessa, né? Quando somos fiéis, quando honramos ao Senhor com as nossas primícias, com os nossos dízimos e ofertas, diz aqui que o Senhor vai nos abençoar. E inúmeros outros textos bíblicos nos falam, né, nos levam a entender esse contexto bíblico para as nossas vidas, né? Dar ao Senhor, ofertar ao Senhor, para que sejamos abençoados, a igreja, a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, né? O Senhor fala que vai repreender, amém, o devorador, vai nos abençoar e vai derramar bênçãos sem medidas. Você crê assim? Você crê assim aí na sua casa? Amém? E aí na sua tela, você que está nos acompanhando online, existem aí as formas que estão aparecendo para você, o Pix, a transferência bancária, o QR Code. Também aqui no salão de reuniões existem a maquininha de cartão, e você pode ofertar presencialmente aqui, para que você seja abençoado e para que você abençoe a obra do Senhor, amém? São os dias difíceis, mas o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, amém? Deus tem sido fiel nas nossas vidas, eu creio assim. Aqui no fundo nós temos mantimentos para abençoar aqueles que estão necessitados. Deus tem abençoado, Deus tem sido fiel, Deus tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Nada pode impedir o agir de Deus, amém? Nós vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de ofertarmos, de adorarmos a Ele com os nossos dízimos e ofertas. E você na sua casa, prepare a sua oferta, pegue aí na sua mão, consagre ela ao Senhor. Vamos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós entramos na sua presença nesta hora tão especial, meu Deus, que faz parte do nosso culto racional ao Senhor, Pai, que é te honrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que é honrar ao teu nome, mediante, Senhor, a fidelidade a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, no coração da tua igreja, Pai, para que os projetos se cumpram, para aquilo que o Senhor tem planejado para nós nesse tempo se concretize, se realize, venha a existir, meu Deus, mediante a fé, Pai. E a fé, Senhor, em dizimar e ofertar, ela abre as janelas do céu, ela repreende o inimigo e ela traz à existência aquilo que está no seu coração, Pai. E por isso, nesta noite, nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar os ofertantes e os dizimistas, aqueles que estão presencialmente aqui no salão de reunião e aqueles que estão online, Senhor, também agora fazendo, Senhor, de uma forma consciente, de uma
mesma forma, meu Pai, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, sem constrangimento, com alegria no coração, nós queremos abençoar a vida de cada um dos teus filhos, a cada família, meu Deus, de cada um dos seus filhos, nós queremos abençoar, repreendendo o mal, Senhor, profetizando, meu Deus, prosperidade, bênção sem medida na vida deles. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre, amém? Podemos ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Estamos toda terça-feira, né, na nossa live de oração. Tem sido uma bênção. E todas as mulheres podem entrar na live, amém? Todas estão convidadas a entrar na live. Eu tenho colocado no grupo das mulheres ali, onde entra. É só clicar ali, tá, queridos? E vocês podem entrar lá e orar conosco, toda terça-feira, amém? Tem sido uma bênção. Ou então acompanhar pelo Facebook ao vivo, amém? E também de quarta-feira, né, nós estamos começando aí o estudo do livro Mulheres Guardiãs do Lar, Mulheres que Geram Vida, né, nós já começamos, já fizemos 2 vezes online, já tivemos um testemunho, amém, irmãs? Tem sido tremendo. E essa semana agora nós vamos estar fazendo lá em casa, né, porque nós estávamos fazendo online. Mas agora, como liberou os cultos, essa semana nós vamos estar fazendo na quarta-feira lá em casa. Todas as irmãs estão convidadas. E na próxima terça-feira que vai liberar, quarta-feira que vai liberar aqui, nós vamos fazer aqui na igreja. Amém? As irmãs têm sido muito abençoadas, amém, irmãs? As que estão fazendo. E eu queria estar incentivando as irmãs que ainda não... Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor para você. É uma grande alegria poder estarmos aqui novamente nesse dia tão especial, amém, queridos? Mais um dia de marco para a nossa história como igreja, amém? Eu queria só dar mais alguns avisos, daqui a pouco vamos para a palavra. Um deles quinta-feira agora, nós não teremos culto presencial, ok? Você deve ter recebido no seu WhatsApp os avisinhos. Nós não teremos culto presencial. Por quê? Porque ainda está em vigor o decreto do recolhimento às 20 horas. Então nós vamos ficar incompatível aí, ficar fora do horário. Até dia 23, aí termina, dia 23 está liberado até as 22 horas. Nós podemos voltar depois do dia 23 ao culto de quinta-feira normalmente. Amém, queridos? Então nessa quinta ainda, nosso culto de quinta-feira será online, no mesmo esquema que a gente tem feito. Aos domingos, nós estamos achando ali a melhor forma para realmente fazer o culto, para todos participarem. Mas os domingos estamos
tendo culto, e eu vou avisando os amados irmãos pelo nosso grupo e pela transmissão. Ok? Outro aviso, você que nos acompanha, você que está aqui presencialmente, no dia 7/5, na sexta-feira, 7/5, nós vamos começar um curso de discipulado, ou um curso bíblico de ensino de fundamentos bíblicos, de maneira online. Você não vai precisar vir aqui no salão. E alguns ministérios já estão engajados. Eu não estou com o livro aqui agora, mas o livro é do Bispo Kelsey, do Márcio Nogueira, chama Fundamentos da Vida Cristã. E eu acredito, e conversando ontem, nós acreditamos que no tempo em que nós vivemos, não se faz tão necessário o cristão desse tempo ter fundamentos. E o que você vai aprender ali parece básico. Né, pastor Robson? Parece básico. Eu não acredito naquilo. Isso é básico, pastor. Muitos dizem isso e não vivem nem sequer o básico do princípio da palavra. Então nós vamos ali, e os professores aqui têm uma escala. Qual que é o valor desse curso bíblico de fundamentos da vida cristã? Qual é o valor? A igreja, nós não vamos cobrar absolutamente nada. Você só vai comprar o livro. O livro ele gira em torno de 12 a 15 reais. Você só vai comprar o livro e ter o livro para você e acompanhar, porque no livro tem tarefas, tem que cumprir. O professor do próximo dia vai cobrar as tarefas do dia anterior. E é 1 hora de aula. É 1 hora, das 9 às 10, pontualmente. Nós até falamos isso ontem, tem que ser 1 hora. Tem matéria que vai ser difícil dar 1 hora, mas a gente vai sintetizar tudo para poder lançar esses princípios para você, cotidianamente, nas semanas aí, durante o dia, está estudando mais, aprendendo mais. Então tem algumas eu já fiz aqui o cronograma, tem algumas lições aqui. Nós vamos começar com uma lição vida devocional. Se tem uma coisa que o crente tem dificuldade, é ter uma vida devocional, priorizada, sistemática, chata, todo dia, com você mesmo, todo dia ali, acorda de manhã, vida devocional, lê a Bíblia, orar. Não vou nem pedir para levantar a mão quem tem esse hábito e não abre mão. Aí o cidadão vai viajar, ele não ora, porque ele acha que ele está de férias. Ele não faz devocional. Não, mas eu estou de férias, eu não faço devocional. Ele não lê a Bíblia quando ele está no resort. Não, mas eu estou viajando, eu não vou ler a Bíblia. Vida devocional é um estilo. Nós vamos começar com essa matéria. Depois tem a Bíblia, você vai aprender sobre a Bíblia. Quantos aqui sabem quantos livros tem a Bíblia? No Novo e no Velho, sem olhar no seu índice. Quem escreveu? Quantas cartas Paulo escreveu? Quem sabe aí? Não precisa levantar. Quem sabe quantas cartas? Os eruditos aí, por favor, né? Quantas cartas Paulo escreveu? Quantas cartas tem o Novo Testamento? Livros, desculpa. São fundamentos, irmãos. Nós precisamos saber de cor. Como que a Bíblia chegou até nós? Deus usou quem, como, por quê, de que maneira que ela chegou desse jeito aqui, ó. Irmãos, o que nós temos na mão aqui é uma preciosidade da eras dos tempos. Para isso aqui chegar desse jeito na sua mão, e às vezes nós não valorizamos isso, muito sangue foi derramado. E nós vamos aprender sobre isso. Então, sobre a Bíblia, a queda do homem, mundo espiritual, a graça libertadora, a graça redentora, a graça transformadora. Então nós vamos falar sobre isso nesses dias. São fundamentos, Projeto familiar, igreja de Cristo, igreja local, a harmonia dos ministérios. Você vai aprender, você vai ficar enriquecido de aprendizado. Não tem custo, é 1 hora por semana. Você vai largar o Netflix por 1 hora e vai lá pelo Meet, sentar lá na sua sala e aprender. Amém, querido? Gratuitamente. O que nós gastamos anos, Felipe? Pastor Robson, os outros pastores, nós gastamos anos para aprender, pastor Daniel, em seminários, e tudo mais. Você vai aprender aí, rapidinho. Eu me lembro que quando eu fiz seminário, meu professor me ensinou os livros da Bíblia cantando uma música. Eu lembro dela até hoje. Gênesis, Êxodo, Quem que já teve essa escola dominical que teve isso aí? Eu aprendi que lá é assim, irmão. Escola bíblica dominical, princípio de vida.
lá quando eu me converti. E eu não esqueço até hoje. Eu fico assim impressionado quando alguém pede, algum pastor pede, fala assim: abre a sua Bíblia em Abacu ou em Ageu. Rapaz, dá um desespero no crente, porque ele não sabe se Ageu é novo, é velho, se é prova, o que é, ele começa a ficar doido. Eu fico só observando daqui de cima, quando eu uso um livro meio diferente. Aí o crente dá aquela, ele tem medo, ele tem vergonha de olhar no índice. O índice aí da Bíblia é para você olhar, irmão, você precisa ter vergonha. Se você ainda não aprendeu, olha no índice. Para quê? Olha lá. Está escrito lá a capa, a folha que vai estar, você deve ter decorado, mas se você não está ainda, olha no índice. Não fica sapeando a Bíblia para lá e para cá, não. Olha no índice. Amém, queridos? Então, vamos ter isso aí, ela é gratuito, vamos começar dia 20, vamos começar dia 7/5, sexta-feira, às 21 horas, das 21 às 22 horas. Já temos 3 ou 4 igrejas engajadas nesse projeto, com pessoas ali passando. Vamos ter aí em torno de umas 30 pessoas até o momento participando aí. Eu creio que vai ter muito mais. Podemos colocar até 100 pessoas na transmissão da aula. Então, vai ser bênção. Amém, queridos? Façam um esforço. Aprenda de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E nós vivemos em um tempo que nunca foi tão necessário o conhecimento. Nunca foi necessário conhecer a palavra, saber da Bíblia, conhecer as coisas de Deus, os princípios fundamentais. Irmãos, o marxismo está aí. A doutrinação está aí. O esquerdismo está aí. E nós só caímos nessa cilada se não conhecermos isso aqui, ó. A palavra de Deus. Amém, queridos? Princípios da palavra de Deus. Eu fico compadecido dos nossos jovens quando eles caem na faculdade. E nós estávamos conversando sobre isso ontem. A culpa é nossa, porque foi colocado neles na faculdade um princípio a qual nós não ensinamos. Então eles são esponjas, chega lá e recebe todo tipo de doutrinação contrária à palavra de Deus. E a culpa é nossa, como igreja, como pais, como gestores. Precisamos ensinar a palavra, princípios de Deus aos nossos filhos. Amém? Entendido? Eu acho que é só. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Êxodo. Esse é fácil, hein, gente? Ou ligue a sua Bíblia também, você pode fazer isso. Eu vou ligar a minha Bíblia aqui. Capítulo de número 14. E o tema da minha ministração é tempo de marchar. É tempo de caminhar. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10. Eu vou ler o texto, depois nós vamos caminhar aqui. Vou tentar pôr o meu óculos. Ele sofreu um acidente de percurso ontem. Ele ficou meio manquitola. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10 em diante. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios. E marchando contra eles, e em pânico eles clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: por que você nos trouxe, versículo 11, a este deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que não nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos o que aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenha medo, apenas permaneçam firmes e veja como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo nos dias de hoje. O próprio Senhor lutará por vocês,
fiquem calmos. Versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E quanto a tu, tome a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e divide as águas, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. E endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. E mostrarei a minha glória por meio de Faraó e das suas tropas, dos seus carros, dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. 18. Quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó e dos seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. Presta atenção nisso, queridos. Qual que era aqui, só uma ressalva, só uma aspas aí para a gente entender o que estava acontecendo, o que acontecia. Deus, ele cuidava do povo, cuidou do seu povo na saída, o anjo do Senhor ia à frente, havia uma coluna de fogo que acompanhava aquele povo durante o dia, durante a noite, para que eles não morressem de frio no deserto. Durante o dia, a Bíblia diz que a presença do Senhor vinha como que uma nuvem, cobrindo toda aquela nação que estava caminhando no deserto, para que eles não se queimassem do sol. E agora eles estão diante de um obstáculo enorme. Nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que o anjo sai da dianteira e vai agora para a retaguarda, e juntamente com ele a nuvem que os cobria, vai para a retaguarda, fica lá atrás, e o povo agora está diante do mar. Olha lá, 20. E ficou entre o acampamento e os egípcios, e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. O que se moveu? O anjo, e moveu a nuvem. O que permaneceu clareando aquela noite? A coluna, porque trouxe luz. Havia noite, eles não podiam enxergar. Deus deixou a luminosidade, mas a nuvem foi como que densas trevas que confundiu o Egito que estava atrás. A luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou por meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água a cada lado, à direita e à esquerda. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até no meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, do alto da colina, de uma coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército. Quem olhou, irmão? O Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos cavalos. E a tradução aqui original diz que as rodas, elas não, essa é uma tradução contemporânea, mas na original é que as rodas atolaram. Mas nós não lemos um texto antes que havia terra seca? Não foi isso? O povo passou em terra seca, e agora as carruagens de Faraó estão atoladas, estão engripadas naquela travessia, porque Deus trouxe uma grande confusão no arraial dos inimigos. As rodas dos cavalos ficaram com muita dificuldade, porque havia confusão. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritavam os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Quem estava gritando isso era o povo do Egito. O Senhor está lutando por eles, vamos embora daqui. Ele já tinha experimentado isso. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão.
fortemente de volta para o seu lugar. Cobrirão os egípcios os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. E assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a sua mão, e o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram a cobrir todos os carros de guerra, cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido Israel até no meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou por meio do mar, no meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de um lado e do outro. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios. Naquele dia, os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, se encheram de temor diante deles, e passou o quê? Quando eles viram o que Deus tinha feito, a grande devastação com o Egito, diz a palavra do Senhor, que eles confiaram em Deus, que eles acreditaram no Senhor e no seu servo Moisés. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós vamos compartilhá-la nesse momento. Te peço que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, de graça, de entendimento, em nome de Jesus Cristo. Pai, ministra com poder a tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, meu coração, minha mente, meu entendimento, todos os meus limites, fraquezas estão todos diante do Senhor, para que a glória dessa manhã seja dada a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos já leram esse texto alguma vez? Existem grandes revelações, grandes iluminações de Deus para nós nessa manhã. Mas antes de eu começar a ministrar a palavra que eu quero trazer, eu queria convidar aqui, eu queria ler o texto primeiro, eu queria convidar o Tiago. Vem cá, Tiago. Tiago é meu primo, pastor Tiago, e ele tem um testemunho para contar de algo que Deus fez de livramento grandioso na vida dele. Por isso que eu queria ler o texto primeiro, de algo que Deus fez de maneira milagrosa, porque o que aconteceu realmente é um milagre. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Essa madrugada eu estava orando com Deus, e o Senhor, Ele colocava o meu coração para mim voltar aqui. Porque dia 27 de dezembro, eu estava aqui num culto, depois de 12 anos que eu passei dentro do cárcere, e eu saí provisoriamente porque eu saí de saidinha. E eu tinha que voltar no dia 5 de janeiro. E eu vim aqui contar o meu testemunho que Deus tinha feito na mudança na minha vida. E a hora que eu entreguei o microfone para o pastor Dário, ele me entregou algo de Deus. A Bíblia diz no livro de Amós 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová não fará nada sem revelar os teus segredos para os teus servos e profetas. E aqui eu recebi uma profecia, que naquele dia o Senhor estava abreviando o meu dia dentro daquele lugar. Tinha 24 anos ainda, condenado pela frente. Porém eu comecei a chorar aqui, porque eu não entendia os mistérios de Deus, a gente não entende. Mas havia uma promessa que foi realizada da parte de Deus. E dia 5 eu retornei para o semiaberto. E quando eu cheguei lá, o inimigo ele tentou colocar diversas frustrações para colocar a dúvida dentro do meu coração, em cima daquilo que Deus ele tinha falado para mim. Mas eu tinha fé dentro de mim que era o próprio Deus falando. E eu tive que passar por 2 audiências
assistentes sociais e as psicólogas. A assistente social olhou para mim e falou: olha, Tiago, 24 anos você deve ainda para a justiça, e é uma quantidade alta para você sair provisoriamente na rua. Eu falei: mas Deus fez uma promessa na minha vida. E eu fui para a psicóloga e ela frisou muito o meu passado. Eu saí meio desanimado, mas com a promessa dentro do meu coração. E após 5 meses, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Deus, ele quebra o decreto do homem, ele entra por um caminho, mas ele faz cumprir a tua palavra. Continuo devendo 24 anos para a justiça, porém foi me dado o direito e um benefício de RA, que é o regime aberto. Estou assinando ainda a carteirinha, mas para a glória do Senhor eu vim aqui testemunhar, porque se hoje eu estou aqui, antes de acontecer isso, o Senhor usou os profetas dele aqui, desse ministério. Foi aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo altar, que Deus proferia, e eu lembro que nesse dia eu ganhei esse relógio. E lá dentro da colônia, todos os domingos nós participamos desse culto aqui. E eu mostrei a promessa que Deus fez para os irmãos da igreja, e nesse dia eu chorava. Eu falei: um dia vocês vão estar assistindo, como esse, eu creio que eles estão assistindo, e eles vão estar contemplando eu testemunhar, porque foi aqui que o Senhor me deu esse relógio, e falou que Deus estava abreviando os meus dias dentro daquele lugar. E como confirmação, porque o pastor Walter, ele tinha recebido também essa mensagem de Deus, e quando o Dário, ele confirmou, testificou no coração para o pastor também entregar o mesmo algo. Para você ver o que Deus faz. Antes ele avisa e depois nós vemos acontecer na vida das pessoas. Então eu sou muito grato a Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, o pastor Dário por tudo que ele tem feito, pelo auxílio, pelo carinho. Independente de ser primo de sangue, ele tem feito o que o Senhor ele pede para nos fazer. Recebeu com carinho, me deu atenção. Eu tinha todos os motivos, irmão, para estar triste lá dentro daquele lugar quando eu voltei. Mas existia uma alegria dentro do meu coração, porque eu acredito que todas as promessas que quando Deus fala, a Bíblia fala, que quando Deus fala tem que acontecer. E se um profeta se levantar diante da congregação usando o nome do Senhor e não acontecer, porque Deus não estava falando na boca dele. Mas quando Deus fala na boca do profeta, a gente vê se cumprir. Então eu queria que pessoas que estão nos assistindo também analisassem bem o que Deus falou, porque o tempo pode passar, o inimigo jamais ele vai deixar de se levantar tentando contradizer aquilo que Deus ele falou. Mas o tempo é de Deus, e da mesma forma que aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus é o Deus poderoso. Ele já fez isso antes, faz agora e faz para sempre, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Não existe impossíveis para o nosso Deus. Não existe nada demasiadamente difícil. Amém, queridos? Caminhando aqui dentro da nossa breve homilia aqui, do nosso tempo de ministração, essa mensagem ela saltou o meu coração e eu quero compartilhar com vocês. É tempo de continuar a marchar, é tempo de continuar prosseguindo em direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós falamos, irmãos e irmãs, sobre igreja, nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do povo que caminha com Deus ao seu lado. O mesmo povo que foi escolhido. Quando nós falamos de igreja, igreja é eu e você. Nós estamos falando de um povo, de pessoas que foram escolhidas,
que foram separadas, que foram chamadas, que aceitaram o desafio de ser realmente chamados filhos de Deus, e eles disseram sim para o Senhor. Deus fez o convite: vinde a mim que todos vós, e nós aceitamos esse convite. A salvação, ela começa com um convite, amados. Fala comigo, a salvação, ela começa com um convite. E nós fomos convidados por Jesus, e aceitamos o seu convite, e chegamos até Ele. Não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele que escolheu a vós outros, diz a palavra. E em hipótese alguma Ele nos deixará órfãos, nos deixará sozinho, nos abandonará, nos deixará à deriva no meio das circunstâncias ou dos momentos difíceis da nossa vida, porque Deus não é como os homens em absoluto. Ele é Deus poderoso. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um povo que disse sim para o Senhor e tem o Senhor caminhando ao seu lado, caminhando ao lado desse povo. Isso é a igreja. São famílias, são mulheres, são homens, crianças, jovens, adolescentes, idosos de todas as idades, que desde o dia que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu na terra, tem procurado viver a sua vida, uma vida digna do Senhor. Esse é o povo de Deus, esse é o povo escolhido para essa geração. A igreja começou, queridos, pequena, num cenáculo, com os discípulos de Jesus. Jesus não estava mais ali, tinha dado a promessa e tinha se ido. E entre a ida de Jesus e a descida do Espírito Santo, você vai aprender no seminário, quantos dias se passaram? 40 dias, não é isso? Quando o Senhor sobe e desce o Espírito Santo, o povo fica ali esperando a descida do Espírito Santo. Mas num belo dia, como que num de repente, um vento impetuoso adentrou o cenáculo onde estavam aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Cumpre-se a promessa do Senhor, cumpre a promessa de Deus. Começa ali a igreja pequena, depois Paulo de Tarso se converte, se torna Paulo o apóstolo e começa a pregar o evangelho começa a crescer, mas começou pequeno em Jerusalém, se estendeu para a Judéia, depois foi para a Samaria, e hoje ela alcança até os confins da terra. Essa é a igreja de Jesus. Quem faz parte dessa igreja, amados? Eu e você. Coloca a mão no seu peito e diz: eu faço parte da igreja, eu sou a igreja. Eu e você. Essa mesma igreja que começou lá atrás, quando Deus já começou a pronunciar, começou a soltar fagulhas do que Ele ia fazer. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Ele começa a traçar o rumo da eternidade, o rumo da vida da igreja. Gênesis 3, capítulo 15, Ele começa a falar do Cristo já, e Ele pisará sobre a cabeça da serpente. Está falando de Jesus, e no decorrer da história bíblica Ele começa a falar. Nós somos a igreja, todos nós aceitamos Jesus como o único Salvador da nossa vida, e por isso fazemos parte da igreja. Irmãos, não tem como fazer parte da igreja sem receber o dono da igreja. Não tem como ser igreja ou dizer que é igreja, ou quiser, você pode até fazer parte da igreja, não significa que você é igreja. Porque para ser igreja precisa receber aquele que conquistou de Deus o direito de te fazer filho de Deus e fazer de você igreja. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário o direito de mim, de você ser chamados filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E aí nós nos tornamos igreja, nos tornamos a ferramenta mais poderosa que essa terra já conheceu e vai conhecer. Irmãos, não existe nenhuma instituição, ouça-me, nenhum poder, nenhuma pessoa mais poderosa do que o poder da igreja ativa nessa terra. Deixa eu dizer algo para você, você que nos acompanha, você que está aqui hoje. Essa terra continua ainda em pé, porque a igreja está aqui ainda. Porque no dia que o Senhor se manifestar e Ele retirar a sua igreja desse lugar, eu não quero estar aqui para saber. Quem quiser ficar aí para saber, fica aí à vontade. Mas eu não quero saber. Mas a Bíblia diz que no dia que Ele se manifestar e a igreja for tirada, o caos, o amor,
que tempera essa terra perversa, ela está na igreja. Ela foi dada à igreja. O sabor de temperar essa terra e equilibrar as coisas foi dado à igreja. Foi dado a mim e a você. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Porque foi dado à igreja esse poder de trazer luz aonde as trevas, de trazer sabor aonde não tem sabor. E no dia que isso for tirado, haverá trevas e não haverá mais sabor. Quem é a igreja? Eu e você, os salvos, aqueles que aceitaram a Jesus. Identificamos, queridos, que a igreja é o povo que caminha com Deus, que decidiu caminhar com o Senhor, que decidiu dizer sim, caminhar com Deus, Deus ao seu lado, e nós procurando servir a Deus com todo o nosso ser. E nesse contexto nós lembramos do povo de Israel, no texto que nós lemos aqui. Em Êxodo nós temos uma bela narrativa da libertação, queridos, presta atenção, da libertação deste povo da escravidão do Egito. O texto, querido, nos relata um dos mais importantes momentos da história de Israel, que também nos remete à nossa vida contemporânea. Depois de 400 anos de escravidão, Deus usa o seu servo Moisés para tirar o povo do Egito. Faraó não queria permitir a saída do povo dali, foi o que nós lemos. Se você ler antes, você vai ver isso. Faraó não queria permitir a saída do povo daquele lugar. Deus derrama a sua ira sobre o Egito, trazendo as pragas que você conhece. Depois disso, ele não resistiu e ele permite a saída da nação de Israel, que estava cativa há 400 anos dentro do Egito. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram naquele dia da libertação. 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Vamos fazer uma conta prática aí, assim básica, bem básica. Um homem, uma mulher para cada homem. Uma mulher para cada homem, já daria quanto? 1.200.000 pessoas. A família israelita era uma família pequena ou uma família numerosa? Girava em torno de 4 a 5 filhos, irmãos, na média. Você multiplica isso agora, numa enormidade, quase 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito, em carreata, em direção de uma promessa de Deus. Eles saíram, caminharam pelo deserto, e quando eles estão caminhando, diante daquilo que Deus tinha prometido para eles, eles chegam de frente ao Mar Vermelho. À sua frente está o Mar Vermelho. A dificuldade logo se apresenta diante deles. Faraó saiu atrás do povo com seu exército para matá-lo. Esse é o enredo de Êxodo capítulo 14. Esse é o enredo, esse é o pano de fundo, esse é o contexto do texto que nós lemos. O povo sai, Faraó Deus endurece o coração de Faraó, e agora ele tinha deixado, e agora ele diz: nós vamos matar o povo, eles estão perdidos aí no deserto, e eu vou atrás deles, eu vou destruí-los. Deus endurece o coração, o povo sai, e agora o povo chega diante do Mar Vermelho, e o povo está ali, e quando eles chegam diante daquele primeiro obstáculo, de muitos que iam enfrentar, eles param. E agora eu quero compartilhar com você, porque nesse momento Deus agiu de maneira poderosa, Deus agiu de maneira grandiosa, e a mesma maneira que Deus agiu de maneira grandiosa naquele tempo, é a mesma maneira que Deus age hoje. As mesmas palavras ditas naquele tempo são contemporâneas e servem para esse momento que nós estamos vivendo agora. Quando o povo chega, depois de ter experimentado o milagre, quem experimentou milagre na sua vida aí? Depois de ter experimentado nuvem, depois de ter a nuvem que cobria, coluna de fogo que esquentava, anjo, maná, milagre, libertação, viram 10 pragas, os primogênitos morrem, e lá onde estava o povo de Israel, ninguém dos primogênitos morre. Eles viram, eles experimentaram, eles sentiram, eles ouviram o choro de todo o Egito, quando os primogênitos morreram, e agora eles saem do Egito, não de qualquer maneira, eles saem com uma experiência de quem era Deus.
Eles saem com uma experiência agora de ter visto o grande livramento de Deus. E eles saem em peregrinação, em busca daquilo que Deus tinha prometido para Moisés e para aquela nação. Uma terra diferente, uma terra nova, uma terra que manava leite e mel. E eles saem agora. E quando eles saem, eles encontram o que à frente? O Mar Vermelho. O primeiro obstáculo. E eles, quando chegam diante daquele obstáculo, eles têm uma atitude. Eles param diante do obstáculo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que eu quero compartilhar com você, o primeiro aprendizado e o primeiro ensinamento e a primeira orientação que Deus vai nos dar para os dias de hoje, observando o texto que nós lemos, é o seguinte: não é tempo de parar de caminhar. Continue marchando no propósito que Deus te colocou. Porque o povo, querido, e o texto aqui no versículo 5 diz que quando eles chegam, eles param de caminhar. Veja, queridos, você já passou por uma situação na sua vida que você parou? Existe uma área, alguma coisa na sua vida que você parou diante de uma situação difícil, diante de um obstáculo, você desistiu? Existe alguma coisa na sua vida? Existe alguma coisa que você paralisou, ficou paralisado na sua vida porque você enfrentou uma situação, você deixou de caminhar, não foi nem para frente nem para trás? Existe um ditado da roça, eu não sei quem é da roça, mas eu sou da roça. Quando você vai para a roça, existe uma coisa que é muito interessante. Toda entrada de fazenda existe um negócio chamado o quê, irmãos? Mata. Já viram? Toda vez que você entra numa fazenda tem um negócio chamado mata-burro. E geralmente não tem cerca. Ela tem cerca até ali e depois não tem porteira. Por quê? Porque os animais já descobriram, se passar ali, eles vão cair ali. Então eles não passam. E muitas vezes, diante das circunstâncias da nossa vida, nós nos encontramos assim, parados, diante dos obstáculos da vida. Nós não aprendemos a superá-los. Diante dos mata-burros da vida, das circunstâncias da vida, nos paralisa. E Deus vê o povo de Israel diante do mar, que ele já sabia o que ia acontecer, que ele já sabia o que estava por vir, que ele já sabia o que ia ordenar, e ele vê o povo que tinha visto e ouvido grandes experiências, agora paralisado. Talvez você está aqui nessa manhã, talvez você está me acompanhando, você foi fruto de uma experiência tremenda de Deus, mas o tempo passou, as coisas aconteceram na sua vida, e hoje você vê a tua vida paralisada, e a palavra de Deus para você foi a palavra que Deus deu para Moisés. Moisés, por que você tem clamado para mim? Diga para esse povo que ele tem que marchar, continuar andando, porque não é tempo de parar. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que não é tempo de parar mais. Não é tempo de parar na nossa vida. E qual era o contexto aqui dessa paralisia diante do povo? O mar na frente, e atrás o quê? O exército de Faraó, cavalos e cavaleiros, um exército numeroso. Então o povo olhava para frente e o mar, meu Pai, tem misericórdia, olha o mar. Eles olhavam para trás, cavalos e cavalarianos. E a Bíblia diz que Faraó pega as suas carruagens e coloca nelas os seus príncipes, não era qualquer um. Em cada carruagem havia príncipes do Egito. Pode ler o texto, irmãos. Ele não pegou qualquer soldado, não. Ele pegou as carruagens e colocou os seus príncipes, homens armados, guerreiros, que amedrontavam nações inteiras. O Egito, nesse tempo, talvez fosse a maior nação bélica daquele tempo, de fortaleza, de força, de guerra, temido por todos. E agora o mar, que poderia afogar o povo à frente, o inimigo atrás, e o povo agora paralisa. Só que eles não atinaram, eles se esqueceram de quem era o seu Deus da vida deles. E as circunstâncias da vida muitas vezes têm o poder de roubar de mim e de você a consciência do Deus grandioso a quem nós servimos, do Deus poderoso que está conosco, o grande eu sou, o Emanuel, que está conosco, que não nos abandona no meio das adversidades da vida.
As circunstâncias, os mares, os exércitos dos inimigos, muitas vezes, queridos, tentam roubar de mim e de você a convicção de quem é Deus e o seu poder que opera em nós. E quando nós perdemos essa convicção, nós paralisamos a nossa vida diante das circunstâncias. Elas se tornam verdadeiros obstáculos. Elas se tornam verdadeiras muralhas. Elas se tornam muralhas intransponíveis, obstáculos que não são ultrapassados. Porque foram roubar de nós a convicção do Deus que faz. As circunstâncias da vida têm o poder de roubar isso do nosso coração. Por isso a Bíblia diz: se tiver te guardar alguma coisa, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o teu coração, porque o inimigo vai lançar setas, vai lançar palavras, vai lançar medo, vai lançar assombro sobre você, e vai vir sobre o teu coração, sobre a tua mente. Qual é essas setas? Deus não vai cuidar de você nessa situação. Deus não vai estar com você. Você está sozinho nisso. Quem está com você? E aí a gente busca apoio nas pessoas, e busca apoio errado, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você que nos acompanha, você que está aqui, as pessoas são joia. Amém, queridos? Pessoa é uma bênção, gente, é maravilhoso. Mas confie em Deus. Confie no Senhor. Não coloque a tua confiança em homens. Não coloque a tua confiança em estruturas. Não coloque a tua confiança em placas. Coloque a tua confiança em Deus. Eu vi homens e mulheres que ficaram à beira do caminho porque acreditaram só em pessoas. Acharam que pessoas seriam um instrumento de resolver as suas situações. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. Quem resolve, quem faz é Deus. Quem muda e transforma é Deus. Quem cura e liberta é Deus. Deus disse para aquele povo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que você está clamando? Por que, queridos? Por que Moisés chega para Deus e começa a questionar Deus? Porque no versículo 11 e no versículo 12, você pode olhar na sua Bíblia, as pessoas chegaram para Moisés e disseram: Moisés, você está de brincadeira, rapaz? Será que não tinha sepulcro, cova suficiente lá no Egito para você nos trazer para sermos mortos aqui no meio do deserto? Nós avisamos para você: deixa esse negócio quieto. Você já ouviu isso alguma vez? Para de orar, rapaz, esse negócio não dá certo não. Para de ser fiel com os dízimos e as ofertas, Deus não vai fazer na sua vida. Para de ser um crente fiel. Pode ir na onda, pode ir juntar com o grupinho, com os amigos, com os colegas, pode fazer. Será que porventura Moisés não tem cova suficiente? Não tinha cova suficiente lá no Egito? Por que você inventou essa papagaiada, rapaz? Sabe quem é esse povo que está falando, Marcos? É o mesmo povo que viu a coluna de fogo, que viu a nuvem, que viu os 10 milagres, os 10 pragas, que viu Deus salvar os seus filhos do anjo da morte. É o mesmo povo. Mas em Êxodo capítulo 3, Leandro, a Bíblia diz assim, que junto com aquele povo sai um outro povo. A Bíblia diz que junto com a nação de Israel sai um misto de gente, um misturado de gente, o populacho. E esse misto de gente está em qualquer esfera da sociedade, e principalmente na igreja. Esse misto de gente, Sanderli, sabe o que fala? Era esse tipo de gente aqui, ué, Moisés, eu não estou te entendendo, ué. Esse misto de gente aqui é que reclamava, era um misturado no meio, é que irritou tanto Moisés, que fez ele, em vez de tocar, ele bater na rocha. Irmãos, esse misto de gente colocou Moisés numa irritação tão grande que ele perde algo precioso de Deus, porque ele desobedece ao Senhor. O misto. Você precisa decidir e definir na sua vida que tipo de pessoa você é: um crente verdadeiro ou um crente misturado. Que tipo de crente você é? Nós vivemos num tempo, numa geração que Deus está trazendo definições para a sua igreja. Quem é, quem não é, não é. O pastor Felipe está pregando domingo: ou nós somos uma igreja como grão ou como palha. E a palha é levada pelo vento, o grão volta à peneira. Quando você já foi da roça, eu gosto de dar exemplo da roça. Você já banou café alguma vez? Você já coisou arroz? Quando você joga o arroz para cima, bate o vento, a palha sai e o arroz volta novamente para a peneira.
Deus está fazendo isso nesses dias com a sua igreja. Ele está jogando a sua igreja e está soprando o vento leste. A palha vai ser espalhada, mas o grão volta para a peneira. São tempos difíceis, sim, mas são tempos de definições. São tempos difíceis, sim. Nós vemos entes queridos morrendo. Nós vemos entes que todo dia que você abre esse Facebook dá uma depressão, irmão, na gente. Eu tenho tentado abrir o mínimo possível, porque todo dia é morte, é gente que morreu, é gente que está nisso, está aquilo, está aquilo outro. E tem muito crente vendo muita porcaria na internet. Eu não sei o que você vê, mas para de ver porcaria, irmãos. Para de ver notícia ideológica, notícia tendenciosa. Começa a ver coisa concreta. Você é inteligente. Você é cheio do Espírito Santo para discernir o que é e o que não é. Os fatos são claros. Moisés agora está diante do Mar Vermelho, o povo empacado. Imagina, irmão, quase 2 milhões de pessoas empacadas. Já pensou isso? Pensou pastorear, pastor Raul, uma pessoa, quase 2 milhões de pessoas empacadas. Um empacado já dá um trabalho lascado. Já lidou com alguém empacado? Eu sou empacado. Quando eu fico irritado, eu empaco. Dou um trabalho lascado, irmãos. Para Deus, para minha família, para todo mundo. Agora imagina 2 milhões de pessoas empacadas. Eu imagino Deus na sua eternidade falando, não estou acreditando. Eu imagino Deus olhando para alguns crentes falando, não, está de brincadeira comigo. Já livrei da morte, já fiz milagre, já salvei do inferno, já curei, já libertei, já fiz milagre, coloco o pão na mesa, todo dia, e ele está empacado ainda. Imagina o tempo passando, Deus olhando e falando, mas você está aí ainda? Eles pararam diante do Mar Vermelho e começaram a reclamar. Existem duas coisas que acontecem quando nós deixamos de marchar. Primeiro, nós começamos a reclamar. Quando nós deixamos de caminhar, irmão, deixamos de marchar, porque ali era uma marcha em direção da promessa. Quando nós deixamos de marchar, a primeira coisa que acontece em nós é ser reclamão. A marca que começa a se estabelecer na nossa vida é uma marca de murmuração. Quando você vê alguém murmurando, reclamão, é porque ele está empacado na vida. Escutou? Escutou? Entendeu? Você que me ouve? Se está murmurando, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro, está empacado. Está parado. Porque quem está marchando não tem motivo para ficar murmurando, irmãos. Quem está marchando está vendo um milagre, está vendo a nuvem andar, está vendo a coluna de fogo andar, está vendo o maná acontecer. Mas quem está empacado, não. O povo agora empaca diante do obstáculo. Eu não estou dizendo que diante das situações nós não sofremos. Sofremos, irmãos. Mas os nossos sofrimentos pequenos e momentâneos trarão plena perfeição de Deus para a nossa vida. Você me entende ou não? Eles pararam e começaram a reclamar. Começaram a murmurar. A primeira característica quando nós empacamos. Segunda, que eu observo, é que eles realmente deixaram de produzir aquilo que Deus queria para a vida deles, de caminhar, se tornaram reclamões, diante da situação que eles estavam vivendo, começaram a reclamar, deixaram de reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. Quando nós empacamos, irmãos, na nossa vida, nós deixamos de reconhecer quem é Deus e o que Ele tem feito. Irmãos, Deus quer ver você voando, Deus quer ver você crescendo, Deus quer ver você conquistando, Deus quer ver você andando. E não, existe algo que eu disse, pode colocar como autoral, que essa é minha. Quando alguém diz assim, já ouviu isso aqui, ó, presta atenção. Não, pastor, eu tô meio parado.
Tá, eu tô meio paradão. Já viu essa frase? Você não está parado. Você está morrendo. Você está definhando. Você está morrendo. Porque a vida está no movimento. Quando Deus foi criar a vida, Ele ficou parado ou Ele movimentou? Quando Deus foi criar o homem, Ele estava sentadinho no trono e só deu a ordem ou houve movimento? Ele desce e vem e sopra. Movimento. Deus é um Deus de dínamo, movimento, de explosão, de força. Não, eu estou parado, pastor. Agora eu não estou num tempo que eu estou paradão. Você não está paradão. Você está morrendo. Porque cada dia é um passo de retrocesso. Cada dia é um passo adiante para reclamação, o teu coração ficar cheio de murmuração. Aí você olha para as situações não com olhar de fé, com olhar crítico, com olhar de murmuração. Você perde a doçura da gratidão. Quando nós empacamos e deixamos de conquistar, nós perdemos a doçura da gratidão. Nós não vemos Deus, Danilo, nos pequenos detalhes, Tiago. Irmãos, eu não sei você, mas eu vejo Deus nos pequenos detalhes. E não sei quem foi que falou para mim, obrigado, Eliane. Não sei quem foi que falou para mim essa semana, pastor, Deus é Deus de detalhes. Eu não sei nem quem foi que falou, mas alguém falou isso para mim. Eu disse, Deus é Deus de detalhes. Ele age nos detalhes. Só que nós nos apercebemos, porque nós empacamos na vida, reclamamos, olhamos só para o mar, olhamos só para os guerreiros, esquecemos do Deus que está conosco, que nos trouxe até aqui. Porque clamas a mim, Moisés, diga para esse povo marchar, diga para esse povo andar. Senhor, mas o mar está fechado. Moisés, eu estou falando para você dizer para o povo, o que eu vou fazer é eu que decido. Mande o povo andar. Irmão, se coloque no lugar de Moisés. Eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas diante de uma situação. Imagina Moisés ouvindo tudo isso. Você trouxe nós aqui para morrer aqui. Aquela reclamação toda, o povo murmurando, uma reclamação, blá blá blá. Quem gosta de converseira? Quem gosta aqui? Quem aqui é assim adepto a alguém ficar conversando na sua cabeça? Quem gosta? Quem aqui é essa pessoa que tem esse hábito maravilhoso de gostar dessa coisa? Quem? Imagina Moisés. Aquela converseira na cabeça dele. E ele olha para frente e o mar estava lá, fechado. Ele olha para trás, estava o povo reclamando e estava o Egito vindo. E ele fala, Senhor, o povo está me impressionando, e agora? Ele disse, você está falando para mim porque, rapaz, manda esse povo marchar. Eu imagino eu nisso. Eu imagino Deus falando isso para mim. Fala, mas o que eu ia falar para esse povo? O mar está fechado. O que eu vou falar para esse monte de gente aqui? Como que eu vou socar essas crianças no meio desse mar aqui? Está fechado, não viu o milagre. Só que havia um mistério. O que Deus estava querendo, que eu vou falar agora, o que Deus estava querendo, querido, era uma ação. Porque o sobrenatural de Deus acontece depois da ação. Uma ação. Deus repreende aquela inércia, e nós vivemos em um tempo de inércia. Deus repreende aquela paralisia, Deus repreende aquela mornidão, Deus repreende aquela incredulidade, dizendo para Moisés, diga para esse povo marchar. Esse marchar, irmão, significa ir contra toda a natureza da situação que foi provocada neles. Eles tinham que ir contra tudo isso. Eles tinham que agora enfrentar o medo, eles tinham que enfrentar agora a desconfiança, eles tinham que enfrentar tudo, porque o mar ainda estava fechado. Moisés estava com a vara na mão, mas o mar estava fechado. Às vezes, queridos, os problemas são tão grandes que nós ficamos como que paralisados, sem ação, inertes, como Israel ficou diante do Mar Vermelho. Nesse momento, Deus nos dá um chacoalhão. Quando nós estamos assim, Deus nos chacoalha. Deus nos dá um chacoalhão dizendo, ei, por que clamas a mim? Por que está parado aí? Ei, Elias, o que fazes aí dentro dessa caverna? O que faz aí escondido? O que faz aí parado? Nesses momentos Deus chacoalha a nossa vida.
E a visão que eu tenho de um Deus que quer nos despertar é como um homem pegando em uma partilheira ou numa estante cheia de taças de cristal e sacudindo ela. Às vezes Deus faz isso conosco, sacode a nossa partilheira. Acorda! Fala para o teu irmão assim, acorda. Ou Deus vai chacoalhar você. Anda, ou Ele vai te jogar no meio do mar. Como tem sido a sua vida? Tiago, me dá mais um tempo aí, por favor. Como tem sido a sua vida como um membro da igreja? Como tem sido a sua vida como igreja? A igreja de Cristo. Você está inerte, paralisado, acomodado, ou você é um crente machante que está machando? Eu não tenho essa resposta para você, mas você tem ela para dar para Deus. Eu posso falar de mim. Como tem sido a sua vida como igreja, como membro da igreja? Deus diz, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Saia da inércia da oração. Saia da inércia da leitura bíblica. Saia da inércia da prática do bem e do serviço ao próximo. Saia da inércia, queridos, da paralisia, da frequência dos cultos, das atividades da igreja. Meu Deus, tem misericórdia. Diga a esse povo que marche. Como que está a tua vida de oração? Em movimento ou paralisada? Eu nunca vivi, escute-me, você que me acompanha, você que está aqui, e creio que os mais velhos aqui no cristianismo vão concordar comigo. Eu nunca vivi um tempo de tanta inércia espiritual, frieza, apatia, preguiça quanto esse tempo. Por mais dificuldades que nós enfrentamos no passado, eu vi um povo vibrante na oração. Eu cresci e nasci na fé, indo todos os dias para a mata orar. Eu cresci sem ninguém, indo de a pé, lá da casa do meu pai, lá do Delúcia, vindo orar de a pé todos os dias aqui, atrás do posto. E de madrugada voltava de a pé. E no outro dia, 6 horas, eu tinha que estar trabalhando. Todos os dias. Pede para alguém fazer isso hoje. Ele não consegue entrar numa oração na internet na casa dele. Ele não consegue assistir o culto na casa dele. Eu vejo a relação das pessoas lá. Eu fico assustado. Eu vejo as pessoas que estão participando. Eu fico assustado. Eu fico perguntando para mim mesmo, cadê a igreja? Será que está vendo Game of Thrones? Será que está no Netflix nessa hora? Onde está a inércia? Será que ele está deitado na cama agora? Eu estava conversando com uma pessoa, esses dias atrás, que estava com a família no culto online. Daqui a pouco o filho chega, adolescente, com um balde de pipoca. Todo mundo sentado no culto, assistindo o pastor pregando. O filho chega com um balde de pipoca. O pai pula do sofá e fala, retire-te daqui agora, que essa balde de pipoca, aqui não é cinema. Nós estamos diante da casa e na presença do nosso Deus. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, tá certo. Sai daqui agora com esse balde de pipoca, porque você não faz isso na presença dele. Nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus. Ele está aqui conosco. Não é porque você está na sua casa que Deus não está fazendo, queridos. O culto é quando eu reúno a minha família, eu estou ali diante da televisão, adorando a Deus, ouvindo a palavra, eu estou prestando um culto ao meu Deus. E precisa ser reverente, precisa ser coerente, precisa ter raciocínio lógico, de entendimento de quem nós estamos adiante. Do nosso Deus, porque a Bíblia diz que Ele é Deus de perto e também Deus de... Ele está aqui conosco, mas Ele está aí com quem nos acompanha. A inércia da oração, a inércia da leitura bíblica, irmãos, eu não quero nem entrar nesse assunto.
Eu não quero nem entrar nesse assunto. Nós vivemos na geração mais rasa da Bíblia. A geração de hoje, mais de 80% dela sequer lê o Novo Testamento. Pesquisa. Vou fazer uma pergunta. Não levante a mão, só o dedinho do seu pé. Amém, queridos? Só o dedinho do... Você que está sem sapato, não... Ô, Leandro, não vai dar. Esconda a mão. Esqueça. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Só o dedinho do pé, da mão. Do pé e da mão. 1, 2, 3. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de conversão você tem? Billy Graham, ele diz o seguinte, sobre leitura bíblica e leitura que traz conhecimento. Um bom cristão, ou um cristão raso, pastor Daniel, um cristão raso, rasinho, ele teria que ter na estante dele o valor de um Fusca, só de enciclopédias e livros. Um cristão raso, que não era para enfeitar a estante não, que ele teria lido. Ele é um crente raso. Eu não me lembro agora do nome dos mais eruditos, aí me ajude, de um dos reformadores que leu 100 vezes a Bíblia de joelhos. Eu não me lembro o nome. Moody. Quem já leu a história de Moody? Alguém aqui conhece, sabe quem pelo menos é esse cara? Tirando os eruditos. Quem conhece a história de John Wesley? John Knox. Conhece? Está precisando ler. Para de ler gibi. Para de ler revistinha, irmão. Quem já leu um livro chamado Generais de Deus ou Heróis da Fé? Os mais antigos que já leram. Irmãos, nós vivemos numa geração inerte, parada, naquilo que se diz a respeito de conhecimento. Irmãos, eu tenho dó de um cristão do nosso tempo se cair na mão dos nossos primos, do TJ. Porque o menino sabe da Bíblia de cor, e um crente velho não sabe nada, porque não lê a Bíblia, não gasta tempo, não estuda, não pesquisa. O Google está aí, irmãos, cada coisa que eu não sei, eu vou lá no Google e pergunto, lá o Google já me responde. Ô Google, quantas pessoas saíram do Egito no dia que Moisés saiu? Pergunta aí para o seu Google aí que ele vai te dar. A geração que tem mais tecnologia, mais rasa. Irmãos, escuta essa. Saiu uma pesquisa agora, que é a primeira vez na história da humanidade que os pais são mais inteligentes que os filhos. A primeira vez na história da humanidade que uma geração, que os pais são mais inteligentes do que os filhos. Porque o ciclo normal é que os filhos são o quê? Mais inteligentes que os pais. Eles têm acesso às coisas, primeiro, melhores do que os pais. Mas a pesquisa saiu que nessa geração, a primeira da história, os pais são mais inteligentes do que os filhos. Sabe por quê? Porque eles não são adeptos a conhecimento. Estão paralisados. E eu quero caminhar aqui, senão eu não vou chegar no final. Quer ver um exemplo, irmãos? A Bíblia diz que no Jó capítulo 1, versículo 20, Jó perde tudo. Perde os filhos, perde as finanças. Ele paralisa? Não. Disseram para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz. Ele diz, nu eu vim, nu eu voltarei. Eu ouvia falar de Deus, hoje os meus olhos veem o Senhor. Ou seja, ele não estava paralisado, ele estava no meio da adversidade, ele estava andando, ele estava crendo. No meio da situação é o tempo que Deus nos dá, irmãos, de caminharmos para mais próximo dele, de conhecermos o seu poder, de conhecermos as suas virtudes mais do que nós já temos conhecido. São as oportunidades que ele nos dá. O que na sua vida está paralisado? E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, para mim caminhar aqui mais rápido. Deus, quando Moisés chega
No versículo 15, diante do mar, e o povo paralisado, primeiro ele diz, diga a esse povo que marche. E a segunda coisa que ele pede uma ação. Toda ação, ela tem o que, irmãos? A ação é tua. E a reação? Deus não se move, a sua ação não muda quem Deus é, mas faz Deus se mover a seu favor. O que Deus pede para esse povo? No versículo 15, diga a esse povo que marche. Ele está falando do que, queridos? De um movimento, de uma ação daquele povo. Quantas vezes, em meio às dificuldades, ficamos esperando Deus fazer tudo para nós, fazer a nossa parte. Nós gostamos de ver Deus fazer a nossa parte, e quando Ele não faz, nós ficamos magoados. Irmão, tem coisa que Deus não vai fazer por você não. Deus não vai orar pelo teu filho, Deus não vai orar pela tua família, Deus não vai orar pela tua casa, Deus não vai orar pela tua finança, Deus não vai levantar de manhã para ir trabalhar por você, Deus não vai te despertar para você vir no culto, Deus não vai fazer isso, isso compete a mim e a você. Mas quando eu tenho essa ação, gera uma reação espiritual sobre a minha vida. Deus estava dizendo para aquele povo, olha, é tempo de ação, não é tempo de paralisia. Diga para esse povo ter uma ação. Diga para esse Moisés, tenha uma atitude também, estenda essa tua mão aí, com essa vara, e você vai ver o que eu vou fazer. Em meio às dificuldades, queridos, sempre há uma parte da solução, cabe a mim e a você. Sabe esse problema que você está enfrentando? Uma parte da solução cabe a você, e a outra compete a Deus. Vou dar alguns exemplos para você. Ele diz assim, diga a esse povo que marche, e eu vou abrir o mar. A parte do povo, queridos, era marchar. A parte de Deus qual era? Abrir o mar, sim ou não? Se o povo não marchasse, o mar não abrir. E se você não orar? E se você não vir para o culto, você não vai receber a vida de Deus para sempre, a comunhão com os santos. Se você não se envolver como corpo, tem coisas que competem a você, tem coisas que competem a Deus. Olha que interessante. Assim como a igreja, como o povo de Deus, cabe nós termos um movimento de ação. Deus pede ação, Deus pede envolvimento, Deus pede participação, Deus pede coragem, Deus pede fé, Deus pede consagração. Ei, você está fazendo a sua parte? É uma pergunta que eu coloquei aqui. Deus certamente está fazendo a dele. Talvez você nem tenha percebido, mas Ele está fazendo a dele. Deus certamente está fazendo dele. Presta atenção, derrubar o gigante era a parte de Deus, sim ou não? Lá em Davi, qual que era a parte de Deus, irmãos? Derrubar o gigante. A parte de Davi qual era? Crer e lançar a pedra. Sem lançar a pedra, o gigante não ia, irmão, o gigante não ia desmaiar do nada. Ele fazia 40 dias que ele estava ali e não tinha sido desmaiado. Precisava de uma pedra, precisava de alguém que cresce, alguém tivesse uma ação, alguém lançasse aquela pedra, e Deus derrubava o gigante. Tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu lanço a pedra, e Deus derruba o inimigo. Eu dou o passe, e Deus faz a ação dele. O inimigo está se levantando contra a sua vida, lance a pedra, tenha fé, tenha confiança, tenha uma ação. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o clamor. E Deus vai de contrapartida fazer a parte dele. Eu vejo Deus pegando pessoas no colo, mas não vejo Deus de joelho orando por você. Eu vejo Deus sustentando pessoas no meio da adversidade, mas não vejo Ele ajoelhado e orando, Senhor, oro por mim para que o Senhor abençoe o fulano. Eu não vejo, esse é eu que faço. Ele ouve a minha oração e faz, porque Ele é Deus.
Olha que interessante. Derrubar as muralhas de Jericó era parte de quem, irmãos? De Deus. Qual era a parte de Josué? Loucura. Irmão, marchar em volta da muralha é loucura. Nos dias, pede para alguém fazer isso hoje. Pede. Agora nós não temos alguma campanha de marchar em volta do quarteirão aqui, gente, todo mundo um atrás do outro, e firme e forte, e vamos estralar em volta desse quarteirão que Deus diz que vai derrubar as mulheres, vai trazer os vizinhos, tudo, mas não parece mais lemar 2, 3 gatos pingados aí. Eu? Vou ficar marchando lá na rua? Pagando esse mico lascado? Irmão, a Bíblia diz que os guardas da muralha observava Israel marchando em volta, tocando chofar, cantando cântico. Eu imagino o que passava na cabeça do povo da muralha de Jericó. Mas que papagaiada, hein? Não tem o que fazer não, esses crentes. Tá vindo aqui, acho que vai derrubar isso aqui cantando, tocando esse chifre desse negócio aí. Isso era parte do povo. Só que o povo de Jericó não entendia que estava por trás do povo era um Deus de poder. Um Deus poderoso. Deus vem com poder e destrói as muralhas. Porque a parte de marchar em volta da muralha era de Josué. Ele precisava crer e confiar, mesmo em coisas meio doidas. E a parte de Deus era fazer as muralhas caírem. E elas caíram diante do poder de Deus. E diz, eu tenho um amigo, uma pessoa conhecida, um cientista chamado Daniel Alfa. Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele vai vir ministrar aqui um dia. Talvez você vai ficar impactado. Ele é cientista da NASA, projetista de armas para a NASA. Trabalhou em Israel durante 10 anos como projetista da NASA. Um assembleiano cheio do poder de Deus. Imagina, um assembleiano cheio do poder de Deus fazendo arma. Meu pai rodava no manto assim lá no meio de Israel. Mas o homem é cheio de Deus, irmãos. Ele diz assim: pastor, em Jericó, Deus, ele não derrubou em frangalhos, ele engoliu as muralhas. A terra se abriu, ele engoliu. Existem fragmentos que a muralha a mais de 30 metros do chão de escavação. E eu disse, mas como? Ele diz, era impossível todo o povo de Israel entrar em Jericó sem eles próprios se matarem no escombro daquela muralha. Eles se matariam atropelados. Deus engoliu a muralha. E a ciência e os pesquisadores estão descobrindo fragmentos da muralha 30 metros fincados no chão. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. E Ele pede o quê? Ação da nossa vida, ação para nós, quando nós realmente cremos. Fechar a boca do leão era a função de quem, irmãos? A função de Daniel era orar e crer. Essa era a função de Daniel. Gritar misericórdia na estrada de Jericó era a função de quem? De Bartimeu. E ele grita e Deus faz o quê? Cura ele daquela situação. E eu vou caminhar para o fim aqui. Rejeite, queridos, toda e qualquer inércia que possa estar na sua vida em qualquer área. É tempo de ação, é tempo de movimento, é tempo de movimentar a nossa vida na presença de Deus. É tempo de se lançar na presença do Senhor e nos movimentarmos, seja em oração, seja em jejum, seja em clamor, seja em leitura. A paralisia quer roubar de você o melhor que Deus tem, ou já roubou a tua comunhão, já roubou a direção de Deus para a sua vida, já roubou o melhor de Deus do teu ministério. Não espere que as pessoas façam as coisas, é Deus quem faz. Ah, pastor, estou triste, porque eu esperava tanto. Vai ficar triste,
eu tenho uma notícia para te dar: tu vai ficar triste. Mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Eles são firmados, eles confiam no Deus. A adversidade vem, ele está marchando, ele está caminhando, ele não está parado, ele não é um murmurador, ele não é um reclamão, ele não se esquece dos feitos do Senhor, porque os olhos dele estão fitos no Deus da sua vida. Ele não perde o foco. Vem o obstáculo, ele crê que o Deus que o trouxe até aqui, deixa eu dizer algo para você, o Deus que te trouxe até aqui é poderoso para te levar adiante. Você crê nisso? Fala para o teu irmão: é tempo de marchar. Não é tempo de parar. O que você está buscando está a um passo do que você está hoje. Você crê nisso ou não? A um passo, dê mais um passo. Dê mais um passo. Dê mais um passo. E Deus vai fazer. Vamos nos colocar em pé. Você está a um passo de ver a manifestação de Deus sobre a tua vida. Você está a um passo de tocar, de pisar em coisas novas de Deus. O mar estava ali, era difícil, os cavaleiros estavam atrás, tentando pressionar. O povo agora paralisa, a fé fica enfraquecida, eles começam agora a reclamar, porque os olhos agora deixaram de visualizar o que Deus estava fazendo para visualizar os obstáculos, roubando daquele povo a esperança, a fé e a confiança. E Deus disse: diga a esse povo que marche. Os inimigos que hoje vocês veem, vocês nunca mais verão. Deus disse o seguinte: eu vou me glorificar sobre os seus inimigos. Está vendo os inimigos que estão se levantando contra você? Eles serão o palco da minha vitória. Deus estava dizendo isso para Israel, irmãos. Está vendo? Está vendo? Foi eu, irmãos. O próprio Deus diz: foi eu que endureci o coração de Faraó. Porque eu vou levantar o meu palco de vitória sobre a maior nação da terra. Toda a terra saberá que eu sou Deus. Quanto maior o obstáculo, maior a glória vai ser dada ao Senhor na sua vitória. Nós estamos falando de Faraó, nós estamos falando da nação mais poderosa da época. Deus disse: eu endureci o coração daquele povo, e eles vão perseguir vocês, e quando eles chegarem, vocês nunca mais verão eles. Eu vou exterminar. Vocês vão passar a pé enxuto. Mas a Bíblia diz que as rodas se engripavam, tinha dificuldade de passar onde o povo passou com o pé seco. Deus coloca obstáculos nos inimigos. Deus coloca obstáculos nos inimigos para alcançar aqueles que creem no seu nome, que marcham. Você vai estar, deixa eu dizer algo para você profeticamente. Se você é um crente confiante, um crente que está marchando em direção daquilo que Deus tem para a sua vida, não empaca, não para, não paralisa. Você está sempre um passo à frente dos inimigos que virão contra a sua vida. A mesma terra que passou o povo em pés secos foi a mesma terra que encravou os cavalos e os cavalarianos. Por que será, irmãos? Porque a Bíblia diz que aquele povo, Deus estava com eles. Deus foi à frente, o anjo do Senhor atrás, a nuvem espessa atrás, saiu da frente, foi atrás, guardando o povo. Esse é o Deus da sua vida, o Deus que te guarda a tua entrada e guarda a sua saída, o Deus que quando você caminha te protege de todo mal, que guarda a sua família, que guarda o seu lar. Não tenha medo de continuar marchando e confiando, exercendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não tenha medo. Deixe toda a paralisia de lado, se envolva, se renda, se lance. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o que o Senhor tem me chamado, eu quero me lançar completamente nas tuas mãos, eu quero fazer bem ao próximo, eu quero cuidar das pessoas, eu não quero ficar paralisado, não.
Senhor colocou algo em mim para poder produzir. Eu quero produzir, eu não quero ficar parado, estagnado, porque eu entendo que quando eu estou parado, eu não estou parado no mesmo lugar, está tudo tranquilo. Não, eu estou desfalecendo, eu estou morrendo, eu estou definhando. Porque o processo natural é crescimento. Quando não tem esse processo natural, o processo é a morte, é a extinção, é a fraqueza. Eu não sei aonde você parou. Não sei se foi quando você foi decepcionado, quando você foi afrontado, quando você enfrentou situações difíceis, você decidiu parar. Mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é tempo de continuar marchando. É tempo de olhar para os céus e continuar. A palavra de Deus para você é: dê mais um passo na sua fé. Ouse dar um passo além daquilo que você tem vivido hoje. Ouse dar um passo a mais. Dizer: ei, Senhor, eu estou aqui. Ei, Senhor, eu me rendo a Ti. Ei, Senhor, eu não vou ficar parado. Ei, Senhor, eu abandono tudo que foi feito no passado, que talvez colocou em mim uma prisão, mas hoje eu sei quem Tu és. Eu sei o que o Senhor tem feito, e louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Toda vez que as situações te apertarem e você quiser fazer nascer a nação de Israel antiga, murmuradora, faça calar. Diga: meu Deus é grande, até aqui tem me ajudado o Senhor. O Senhor tem feito milagres. Irmãos, talvez você não tenha tudo que quer. Parece um clichê, um chavão, mas é um fato. Deus tem dado a você tudo que você precisa. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Esse é o original. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não me falta fé, não me falta esperança, porque Ele dá em mim. Não me falta sustento, porque Ele é meu sustentador. Não me falta garantia de segurança, porque Ele é minha fortaleza. Não me falta confiança, porque Ele é o Deus da minha confiança. Não me falta alimento, porque Ele é o Deus supridor da minha vida. Nada eu tenho falta. O salmista está dizendo: em nada eu tenho falta, porque Ele é meu pastor. E porque nada eu tenho falta, Ele me faz andar. Ação. Ele me faz andar. Ele não está dizendo, Ele me carrega no colo, Ele me faz andar. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas Deus está segurando pela mão, e eu vejo algumas pessoas resistindo, e Deus está dizendo: vamos andar. E algumas pessoas ficam com um passo pequeno, resistindo, endurecendo. Não, pastor, Deus, aconteceu isso comigo. Olha, eu sofri aquilo, e Deus está dizendo: vamos andar. Outros Ele está chacoalhando a partilheira, chacoalhando, dizer: ei, eu estou aqui. É tempo de marchar. Continue, eu estou com você. Mesmo Deus que estava com aquela nação está com a igreja hoje, está com você agora, está te dando força, está te dando capacidade para se tornar um mais do que vencedor nessa terra e ser um agente do reino de Deus. Coloque a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, grandioso é o teu nome, grandioso é o Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós confessamos a Ti que por inúmeras vezes nós paramos e desistimos da caminhada. Às vezes, Senhor, de maneira tão religiosa, nós até enganamos as pessoas que estamos fazendo, estamos acontecendo, mas interiormente estamos parados, vivendo talvez de um óleo velho, antigo, sobrevivendo de uma unção velha, antiga.
Mas eu sei que essa unção velha e antiga, ela vai acabar se o novo não for ministrado, se o caminhar não acontecer. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita viver uma vida paralisada, inerte, diante das situações, diante dos momentos, diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso eu te peço nessa hora, Senhor, ministra sobre nós, ministra sobre aquele que nos acompanha, ministre sobre aqueles que estão aqui, ministre sobre nós, realmente o poder do Senhor, o movimento do Teu Espírito no nosso coração, aqui dentro de nós. Tire de nós toda a inércia espiritual, toda a inércia natural, toda a preguiça, toda a apatia, todo o medo, ó Deus, toda a afronta que nos amedrontou, toda a angústia que nos paralisou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos leva adiante das circunstâncias, nos faz olhar além dos obstáculos, nos faz ver o Senhor em todas elas. Senhor, a Tua palavra diz que tolo é o homem que acha que receberá alguma coisa do Senhor, se ele não confiar e acreditar que o Senhor é aquele que faz poderosamente. Aquele que é conduzido pelas circunstâncias como um sino que retine, nada receberá do Senhor, nada. Aquele que é levado como as ondas do mar, não receberá nada do Senhor, porque está sendo conduzido pelas circunstâncias, ou paralisados, sem ação. Meu irmão, a tua casa hoje está precisando de um homem, de uma mulher que tem ações e não só palavras, ações espirituais. A sua empresa precisa de um homem, de uma mulher de Deus com ações espirituais e não só palavras. Que quando chega naquele lugar conflituoso, a presença de Deus invade todo aquele lugar. A paz reina, a tranquilidade. O murmurador, ele vai embora, que ele não consegue ficar perto daquele que é cheio de Deus, aquele que está caminhando. Ah, meu irmão, Deus está levando a igreja nesse tempo a um novo momento. Um momento de marchar, um momento de conhecimento, um momento de sair da inércia, um momento de adquirir de Deus conhecimento, adquirir de Deus sabedoria, para realmente esse tempo transformar e ser transformado. Toda paralisia espiritual eu quero repreender nessa hora, e quero declarar: o tempo de caminhar novamente na sua vida chegou. Caminhar na tua vida espiritual, caminhar na tua vida natural. Irmãos, portas vão se abrir. Recebe isso na tua vida hoje. Portas irão se abrir diante de você, que você nem imaginava. Elas abrirão, chegarão diante de você. Você vai começar a andar, você vai sair da inércia. Você, na tua vida espiritual, você vai começar a buscar a Deus, clamar a Deus, buscar conhecimento, estudar a palavra, sim, ter comunhão com Deus. Meu irmão, as portas elas não só se abrirão, elas se escancararão diante de você, porque é assim que Deus faz. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba que foi Deus quem fez, foi Deus quem abriu portas. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pelo louvor que tivemos. Muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e nos leva adiante. Nos ajude a dar o próximo passo. Pegue na nossa mão se for necessário. Irmão, estenda a sua mão assim, profeticamente. Estenda a sua mão direita à frente. Senhor, nós estendemos a nossa mão. Senhor, se nós ficarmos parados, empacados por N situações, aqui está a minha mão estendida. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sairmos disso. Nos ajude, Senhor. Segure na nossa mão e nos leve além desses obstáculos. Nos leve além da nossa paralisia emocional, da nossa paralisia financeira, da nossa paralisia física, da nossa paralisia de qualquer espécie. Senhor, está a minha mão levantada aqui, estendida para o Senhor. Para o Senhor, não é para homens, não é para pessoas. O Senhor pode até usar, mas está estendida para o Senhor. Segure nela e, se preciso for, até arrastado seja. Mas eu quero dar o próximo passo. Senhor, se eu não quiser, o Senhor pode me arrastar. Se eu resistir, porque é natural que eu resista, Senhor, no nome de Jesus, não me deixe nesse lugar. Eu clamo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Faça
a tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana de vitória. E que seja um tempo de marchar em triunfo, em vitória, em glória para a sua vida, a sua família. Estenda sua mão, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, querido? Vá em paz, fique em paz, em nome de Jesus.